Boa tarde, companheiros, companheiras ligados aí na programação da Causa Operária TV e agora do internacionalismo. Está começando aqui mais um O Mundo em uma Hora, programa aí, o podcast que trata sobre notícias internacionais, sobre a atualidade aí do que acontece no mundo, de uma perspectiva marxista, trotskista, né? Que observa a materialidade dos fatos, aquilo que realmente aconteceu, como as coisas se desenvolveram e etc. Bom, o programa dessa semana é um programa muito importante, né? Uma questão que vem se desenvolvendo no mundo no último período, que é a questão do enfrentamento aí entre a Ucrânia e a Rússia, aquilo que o imperialismo fica colocando o dedo lá na Ucrânia, né? Tudo que vem acontecendo desde 2014 com aquela chamada Revolução Colorida, né? O Maidan, em que houve um golpe de Estado contra o governo pró-russo na Ucrânia e que acabou gerando um conflito aí entre a Rússia e a Ucrânia, apesar de não ter havido até agora uma guerra declaradamente. Bom, vão estar comigo aqui hoje com César Chenot, meu nome, né? Sempre esqueço de falar que eu sou. Mas, bom, mas vai estar junto comigo aqui uma pessoa de cada campo aqui. Nós vamos ter o companheiro Roberto França, o mirante da Eurásia, que coordena aí o grupo de estudos eurasiáticos, que eu acho que escrevi errado aqui, eurasiáticos eu escrevi. Tá certo, é eurasiático. Ah, tá Mas certo. os dois servem. Tudo bem. Então, e do outro lado nós temos aqui uma representante do imperialismo norte-americano, Adriana Machado, em Nova York, para falar. Estou brincando, a Adriana também é militante do PCO. Nós somos infiltrada em todos os lugares, inclusive no coração do imperialismo mundial, na maçã, na maçã gigante, para não falar Big Apple, Nova York, que é onde está a Adriana Machado. Bom, companheiros. Boa noite, companheiros. Boa noite. Aqui ainda está de dia, viu? Para falar a verdade, não escureceu ainda aqui em Araraquara. Mas, bom, hoje é dia 11 de dezembro, o podcast deve ser... vai passar no dia 12 à tarde. Então, boa tarde. Dia 13, na verdade, né? Nós estamos gravando hoje no dia antes. Porque... por causa dos protestos. Por causa dos atos que vão acontecer aí. O ato, né? Na Avenida Paulista que vai acontecer. E nós vamos estar se deslocando aí, voltando no horário que a gente geralmente costuma gravar o podcast, por isso estamos gravando 2 dias antes. Não que isso tenha alguma importância para quem está escutando, mas só para contar novidade, né? Bom, vamos falar aí sobre o conflito que está se desenhando aí, entre a Europa e a Rússia. Bom, querem comentar? Antes de começar, a gente queria pedir para todo mundo dar like no nosso vídeo, distribuir, se tornar membro do canal Internacionalismo e apoiar a Causa Operária TV. Exatamente. Lembrando que a Causa Operária TV está com 95.700 membros. Está faltando aí 4.300 para chegar nos 100 mil, o que é muito importante para o nosso canal, gente. Então se inscreva, compartilhe, peça para os seus familiares se inscreverem. Se vocês tiverem 5 contas no YouTube, se inscrevam nas 5, para fazer aí, impulsionar o canal operário aí, que é a Causa Operária TV. E lembrando também que o nosso companheiro, o nosso canal Internacionalismo está com 814 inscritos, está chegando nos 1.000 inscritos, que é quando a Adriana vai fazer um tour aí por Nova York, mostrando os principais pontos turísticos da cidade, o que é legal, o que não é. Ela vai mostrar a cidade para a gente quando a gente chegar nos 1.000 inscritos. Então, companheiros, se inscrevam o mais rápido possível para a gente ver aí como funciona a grande metrópole mundial que é Nova York. Bom, companheiros, acho que é isso, né? Vamos começar o assunto aí. Vocês querem começar, vocês dois aí? Eu acho que a gente podia começar falando da importância da Ucrânia, né? Exatamente. Sim. Eu acho que assim, a gente tem que pensar a Ucrânia a partir da centralidade dela entre aquilo que se chama, né, o cinturão, né, eurasiático, né, ou espaço pós-soviético. Então, ele tem aí uma composição de muitos países ali que fizeram parte da antiga União Soviética e que fazem parte, aí, como é o caso da Ucrânia, de doutrinas aí do imperialismo, né, que são doutrinas geopolíticas, desde um personagem chamado Spikeman,
né, que definiu a teoria do cinturão, né, o cinturão de contenção. E essa teoria da contenção ela vai servir para fazer com que haja esse cercamento daquele lugar que chamavam de coração da Terra, né? Então, essa sempre foi uma área muito cobiçada por conta dos recursos energéticos, né? Por conta da população, dos fluxos, né? Das rotas de comércio, né? Que depois são conhecidas aí hoje como rotas da seda. E aí, no caso, a Ucrânia ela está entre a passagem ali, né? Para que se chama de Europa, né? Aquele a antiga cortina de ferro, e vai fazer aquela transição para a Europa e a conexão com a Rússia. Então, esse é um território central de domínio imperialista, né? Então, a gente precisava falar dessa questão do território aí, né? Passando para os companheiros fazer comentários. Inclusive, um dos pontos centrais de todo o conflito que acontece tem muito a ver com a OTAN, né? A OTAN que foi criada como um instrumento de defesa dos países capitalistas contra os países socialistas, e agora sempre tem a conversa de que a Ucrânia vai entrar para a OTAN, qual que é a influência da OTAN, através de think tanks como a Atlantic Council na Ucrânia. Então, e é uma região ali que está diretamente, faz fronteira com a Rússia, é uma parte que fazia parte da Rússia antes e é uma parte que era industrializada, então tem uma grande população de trabalhadores, de operários, e que quando teve o golpe do imperialismo em 2014, a região do Donbás se autoproclamou independente, fizeram as repúblicas populares do Donbás, né? Fala os nomes aí, Donetsk, né? Que é o DPR, e Lugansk, ou Luhansk, né? Que é LPR. São repúblicas independentes que precisam do reconhecimento, né? Dificilmente a OTAN, né, o imperialismo vai reconhecer, né? Eu gostaria de pedir aí só para os companheiros que estão escutando o podcast, né, se for possível, colocar o mapa da Rússia, né, o mapa da Europa como um todo aí na tela para vocês darem uma olhada, né? Não sei se a produção vai acabar colocando isso daí como a capa do programa, mas para vocês darem uma pesquisada, para vocês verem onde que se situa a Ucrânia, né? A Ucrânia que é um país enorme, a gente está para a Europa, é um país muito grande, né? E que no sul da Europa fica o Mar Negro, né? Do outro lado do Mar Negro fica a Turquia, é uma região muito importante, sempre foi muito importante para o comércio europeu. Só para o pessoal se ligar onde a Ucrânia, que é um dos países mais pobres ali da região da Europa, né? Junto do lado da Moldova, e a maioria da população nessa região que a gente está falando no Donbás, que é muito interessante, que a maioria é de ucranianos, mas tem uma minoria russa, mas a língua que se fala é russo, né? E então fica essa área que fica ali uma divisão entre o capitalismo e o socialismo tradicionalmente, e que acabou virando agora um ponto que é muito sensível, porque como o governo desde 2014 é apoiado pelo imperialismo, então é um ponto de conflito direto entre o imperialismo e a Rússia. E agora a gente vê com essa campanha do imperialismo contra os países que não seguem a linha neoliberal dos Estados Unidos, virou um ponto de conflito armado, né? Que faz com que a instabilidade mundial, o conflito armado ali, o perigo de ter uma guerra armada pode envolver o mundo inteiro, né? Porque o governo é diretamente ligado ao imperialismo. A gente vai falar mais sobre isso, como que é essa influência do imperialismo. A gente pode começar falando
do golpe de 2014. Eu acho que sim. Uma coisa interessante para a gente situar nesse golpe, né? Não sei nem se seria a ordem correta já começar falando sobre isso, mas você falou aí da influência do imperialismo na Ucrânia, né? A Ucrânia foi um país que foi muito influenciado pelo fascismo, né? Pelo nazismo. Os alemães utilizaram muitos nazistas como aliados dentro da Ucrânia para perseguir pessoas, para encontrar judeus, inclusive, para os nazistas, né? Dentre esses nazistinhas, um que ficou muito conhecido é um cara que tem um nome, parece que é um nome espanhol, assim. É o Stepan Bandeira. Stepan Bandeira. Eu tinha pegado esse nome antes de começar o programa, eu perguntei o nome para os companheiros, que eu tinha esquecido. Mas eu esqueci de novo. E se vocês procurarem no Google mesmo, por uma matéria aí do Internacionalismo, que nós lançamos em 2020, comecei em 2020, dia 3, o ano começa com marcha fascista na Ucrânia. O pessoal saiu com tocha na rua, bandeiras aí dos partidos nazistas ucranianos, e comemorando aí, se eu não me engano, ou morte, lembrando a morte, ou o nascimento desse Stepan Bandeira na Ucrânia, um cara que colaborou com os nazistas, né? Para você ver, o imperialismo ele sempre buscou, tanto o imperialismo alemão, né, com os nazistas, quanto o imperialismo norte-americano, agora e europeu, buscou um ponto de apoio aí contra a Rússia, contra a União Soviética, em alguns elementos da direita da Ucrânia, né? E a revolução aí, que o pessoal tenta pintar como uma revolução, né? Que foi o Maidan. Inclusive, a própria Netflix tem um documentário aí tratando do negócio como uma revolução e tal. Nada mais é do que um golpe que levou os elementos mais fascistas, mais direitistas aí do país para o governo, né, do país. Uma coisa assim completamente reacionária, né, que o nosso queridíssimo partido de esquerda, mais esquerda de todos, o PSTU, partido do Nem, acabou apoiando, né, na época, em 2014, o PSTU apoiou os fascistas que chegaram ao poder aí na Ucrânia contra a Rússia, né? Uhum. Na verdade... O interessante é que eles... Pode falar, Adriana. O meu é rapidinho. O interessante é que eles deram o golpe num governo corrupto pró-imperialismo, né? Que era o não sei falar. Yanukovych. O Poroshenko é o que ganhou, né? Que foi eleito. E tem esses nazistas têm um sentimento antirrusso muito aguçado, né? Uhum. Eles foram apoiados pelo imperialismo, acho que em parte por esse sentimento antirrusso, né? Tem o caso do ataque ao sindicato, que eu queria que o companheiro Roberto contasse. O que acontece é assim, né? Com essa situação que foi uma situação de ataque mesmo da extrema-direita, porque a quem serve a extrema-direita na hora da crise? Na hora da crise máxima, né, que um país pode chegar, e esse é o caso da Ucrânia. Hoje a Ucrânia, para que vocês tenham uma ideia, é o segundo país mais pobre da Europa, porque ela está na Europa, é o segundo país mais pobre. E a situação 30 anos atrás não era essa. É importante a gente recuperar um pouquinho, rapidamente, essa história, que no fim da União Soviética, todos os países foram liquidados. Né? A gente hoje fala uma liquidação do Brasil, né? Da venda de refinarias e tudo mais. A Ucrânia, a Rússia, todos esses países, com aparato estatal enorme, né? Apesar de vários equívocos na administração soviética, tudo isso foi liquidado, foi entregue, foi dado, né? De forma assim, então, formou o que se chama de oligarquias, né? Se formaram ali oligarquias que dominavam, então, o território. Aí, o que vai acontecendo? Progressivamente, a Ucrânia vai se depauperando. Ela vai ficando cada vez mais em crise e mais entregue aos interesses internacionais. Isso vai gerar uma primeira onda de revolução de cores, né? Que é um nome estranho, né? Mas é o nome que se dá, né, para esse tipo de ação.
que era uma revolução neoliberal, assim como foi feito no Brasil em 2000, com a Dilma em 2013, 14, 15 e 16, e depois vai suceder um governo extremamente corrupto até 2014, com o chamado Maidan. Então, as jornadas do Maidan, elas são jornadas que vão levar, né, sucessivas protestos da população com, vamos dizer assim, um dinheiro muito grande para órgãos de imprensa. A televisão ucraniana cresceu muito naquele período, em 15 dias, naquele documentário chama Ucrânia em Chamas. Em 15 dias, eles constituíram redes de TV, rádio e patrocinaram todo esse grupo para poder fazer manifestações, né, do tipo Revolução Colorida, em cima de um governo liberal. Isso que é mais interessante. Eu vou concluir essa parte para que é uma coisa que é uma especificidade, porque é recorrer à crise, né, essa crise. Então, vocês vão ver no documentário lá, Ucrânia em Chamas, vocês vão ver todo o aparato estratégico ligado à maquinaria Obama, Clinton, a maquinaria Hillary, né? Todo esse pessoal tá ali, né? Que inclui aí o companheiro da esquerda progressista Sapatênis, o Joe Biden, né? Que está junto ali para produzir esse golpe ali em cima. Aí eu vou falar só uma última coisa, que é a questão da extrema-direita. Porque você tem uma novidade aí, porque ali ainda está disputas ainda de poder. Você não sabe ainda quem vai tomar o poder, se vai ser os neoliberais que estavam em disputa, mas no final a extrema-direita, então esses fascistas, né, com o sentimento do Bandeira, né, que é um ícone da Ucrânia, em termos de, né, da Ucrânia clássica, aquele núcleo ucraniano antirrusso, ele vem à tona, aflora. E aí isso vai colocar, então, um combate ao comunismo, um combate às esquerdas, o ataque à casa dos sindicatos, que levou à morte de 160 pessoas, e isso vai fazer com que haja, então, de fato, um governo nazista. Nazista, não é assim, extrema-direita aqui, é um nazismo mesmo, com a mesma ideologia, com a purificação, tanto na questão da língua, quanto a questão de raça e tudo mais. Então, esse é um dado interessante do Maidan, que é para a gente situar o problema do Donbás e do Donetsk. E depois que o governo entrou no poder, eles fizeram um tanto de reforma financeira, econômica. O FMI despejou 18 bilhões de dólares na Ucrânia, e eles estão endividados, com crise humanitária, com fome, e com esse governo nazista totalmente apoiado pelo imperialismo. Enquanto isso, desde 2014, eles investiram 5 bilhões de dólares na sociedade civil, essas ONGs que a gente fala muito, que tem relação com bolos, relação com a esquerda na América Latina inteira. Na Ucrânia também era diretamente ligado com os nazistas, e fizeram uma propaganda muito grande. E essa Atlantic Council, que é um think tank de Washington, que publicou várias matérias sobre corrupção na Rússia, falando, tentando causar desestabilidade na Rússia, e que é super apoiada pelo Joe Biden. O Joe Biden, quando era vice-presidente, fazia vários discursos em nome desse think tank, da Atlantic Council. E depois desse golpe, essa Atlantic Council fez um acordo com uma companhia de gás da Ucrânia, Burisma, para ter influência ali nessa coisa do Nord Stream, da ligação do gás da Rússia até a Europa. E o filho do Joe Biden, o Hunter Biden, estava diretamente ligado nessa... essas ONGs fizeram com que a corrupção diretamente ligada à questão do gás ali fosse uma corrupção legal. O filho do Joe Biden foi colocado como membro da diretoria da empresa de gás da Ucrânia, Burisma, e recebia salário e estava fazendo os negócios. Então, assim, diretamente ligado. E agora o que está acontecendo, eles estão querendo vender mísseis Javelin para armar a Ucrânia contra a Rússia, essa possibilidade de guerra contra a Rússia,
e quem financia essa Atlantic Council, que é ligada ao Biden e o filho dele, são as grandes empresas que produzem esses armamentos, esses mísseis, a Lockheed Martin e a Raytheon. Então, é uma questão de ligação muito grande do imperialismo, das empresas de guerra, das ONGs de propaganda, e o Biden e o filho dele diretamente. É muito impressionante essa ligação. E aí, depois desse golpe de 2014, teve uma reação do Donbass e da Crimeia. A Crimeia teve o referendo lá, que teve a maioria da população votou para voltar para fazer parte da Rússia, né? E essa questão do Donbass começou, e 2018 foi a primeira crise, né? Que teve um ataque de 3 navios ali perto da Crimeia, já sabendo que a Rússia ia reagir. Então, 3 navios ucranianos navegando em mares russos, os russos reagiram e, a partir daí, houve uma lei marcial que começou a primeira, que o mundo inteiro olhou para aquela região e falou, nossa, vai ter uma guerra ali. A Ucrânia fez a lei marcial em cima esses oblastes, né, que se declararam independentes, e começou o ataque direto militar. Até assim, eu vou... Só um comentário rapidão, assim, bem rápido, que é a questão que eles... Quando deu essa questão essa outra revolução colorida que chama Maidan, a primeira foi a Revolução Laranja. Em 2004, a primeira. 2004, e depois a 14, que é o Maidan, que aí vai suceder uma guerra civil já de 7 anos, né? É um prolongamento, né? Então, no começo, uma guerra que era de forma assimétrica, ela é uma guerra irregular, aliás, né? Porque ela se desenvolve por intermédio de formas de guerrilha, né? E de defesa. Então, assim, mas essa vai se intensificar, ela se intensifica muito já com as eleições do Zelensky, tá? É importante dizer em 2019. O Zelensky, aí ele assim, o Zelensky, ele já ele é uma pessoa, ele era como se fosse o Danilo Gentili, ele era um comediante, ele é um comediante, então ele teve toda uma carreira ligado à comédia, então ele não é um homem do establishment, como o Poroshenko, que era o anterior, mas ele é a pessoa que ele vem como o antissistema, né? O Poroshenko foi acusado no Panama Papers. Sim. E aí ele teve o Panama Papers, e como já estava em crise, e dentro das promessas de campanha, o Poroshenko ele é muito comparado ao Castro do Chile. Para ter uma ideia do padrão, não. Mas o Danilo Gentili da Ucrânia, ele já propõe de fato, ele fala, assim como Bolsonaro quer ser da OCDE, ele queria fazer parte da União Europeia, porque a Ucrânia não faz parte. E assim também da OTAN, porque da OTAN. Então, esses 2 elementos foi promessa de campanha. Como eles são muito ocidentalizados na Ucrânia, eles se colocaram de certa forma, essa foi a campanha dele, trazer para a União Europeia e sinalizar para o Joe Biden. Então, a relação dele é muito direta, embora ele tinha relação com o Trump também, mas com o Joe Biden ele deu muito mais armas, ele deu muito mais assim, condições, e é muito comum ver o Zelensky na frente de batalha, assim como fazia Hillary Clinton no Afeganistão, sabe aquela? Mas ele vai sempre, toda semana. Ele aparece lá para poder fazer a campanha na hora que ele está em crise, porque ele caiu no Pandora Papers, né, junto com outros oligarcas. E aí a situação dele ficou muito triste também. Isso então, é uma coisa interessante que você está falando. Ele não é um cara do establishment, né? Enfim, vou passar para os Isso é uma coisa muito legal que você está falando, que ele vai na frente de batalha, porque a extrema-direita brasileira
em grande medida, se diz aí partidária da extrema-direita da Ucrânia, né? Se desligada a extrema-direita ucraniana. O golpe aqui, né, foi na mesma época, foi uma coisa muito próxima. A própria, aquela moça, que eu esqueci o nome, que antes era uma feminista que saía sem camiseta na rua, depois virou extrema-direita do Bolsonaro, como é que chama? Não sei bem. Sarah Winter. Sarah Winter. Ela treinou lá com os exércitos lá do Batalhão Azov. É mesmo. Exatamente. Ela moça de extrema-direita e tal. E aí você fala, né, o Zelensky, ele vai aí na frente de batalha justamente porque o apelo para ele são esses elementos mais fascistas mesmo, né, que estão na frente de batalha aí, né, que estão o pessoal do exército e tal, né, das forças de repressão. É uma coisa muito parecida com o que acontece aqui no Brasil com o Bolsonaro, né? Você vê que o Bolsonaro, ele tá praticamente toda semana aí, ele tá indo em alguma formação de militar, alguma formatura de policiais, né? Você vê que, assim, a extrema-direita brasileira, ela se espelha muito na extrema-direita ucraniana, né? É uma coisa a mais para a gente observar, né? Para a gente observar os métodos de lá, porque os caras tendem a tentar replicar aqui de alguma forma, né? Lá é interessante dizer que além você tem o exército regular, né, que aumentou vamos dizer assim, em agora 50% efetivo na fronteira, né, com o Donbás, que é uma região. Vamos explicar para quem está ouvindo. Explica certinho aí o que é o Donbás para a gente. Então, o Donbás, ela é uma região, né, então ela é uma região que que é o motor industrial da União Soviética. Depois. Porque ela é uma região que vai se industrializar, uma das mais dinâmicas em industrialização. Então, ela era um motor. Né? Então, assim, o Donbás é uma região que fica como se fosse o sudeste do mapa da Ucrânia, ele fica a sudeste. E aí as principais repúblicas, né? Lugansk e Donetsk, são duas repúblicas independentes que a Ucrânia quer recuperar. Só que aí, ao mesmo tempo, o que acontece? Essas repúblicas, elas acabam servindo como instrumento da OTAN para poder apresentar a Rússia como o país que está tentando fazer a guerra, né, contra a Ucrânia, porque a única coisa que a Rússia se propôs a fazer até agora é defender a soberania dessas repúblicas. É a única coisa, porque na visão do russo, é importante que o ouvinte precisa saber, na visão do russo, o que determina ser russo é o sangue. Se um casal de russos vem ao Brasil, tem um filho aqui, ele nunca vai ser brasileiro, ele é considerado russo, porque o que determina é o sangue. Para a gente ele vai ser considerado brasileiro. Exatamente. Né? Tá, para a gente, qualquer pessoa que nasceu, tem simpatia, mas é que o russo ele tem isso, essa questão porque a Rússia ela é multiétnica. E os russos, a Rússia considera também eles como russos. Entendeu? Mesmo que eles sejam repúblicas separadas. Eles não precisam estar... assim como a Bielorrússia. Também são considerados um povo russo. Essa que é a questão central. A Ucrânia abdicou de ser russo. Um tempo atrás, inclusive, nesse processo de russofobia, eles pegaram pessoas numa cidade chamada Prudentópolis, aqui no Paraná, onde muita gente fala ucraniano arcaico, para levar para lá, para tirar a língua russa e desrussificar. Outro dia, eles tiraram eles gastaram uma reforma para tirar as placas da União Soviética do metrô. Gastaram uma fortuna porque não pode ter nada da União Soviética. E a cor vermelha é proibida. Não pode ter nada vermelho, assim como acontece na Geórgia. A única coisa na Geórgia que pode ser vermelha é a bandeira, a partezinha, o resto não pode ser nada vermelho. Então, mostra o grau de nazismo que eles estão envolvidos. Né? E aí eles são considerados uma democracia, né, para o Joe Biden. Né? Que aí acho que os companheiros podem comentar aí da questão da cimeira democrática, né? Para ensinar o mundo a ser democrático. Da democracia. Antes desse assunto, vamos só falar um pouco dos atentados, né, que tem acontecido. Eu queria que você falasse, antes da gente entrar na cúpula da democracia, né? Eu queria que você falasse, Roberto, do Donbás, você falou para a gente, né, que tem duas regiões principais, né?
Uhum. Essas regiões, como é que elas ficam? Elas são longe uma da outra? Como é que... Não, elas fazem, vamos dizer assim, fronteira uma com a outra. São dois E fronteira países com a Rússia, né? e com fronteira com a Rússia. Então Então, a ali Rússia, na está verdade, ela perto, não ali é o Mar Negro, solta. você tem a Crimeia, né? Ou seja, ali é toda uma região, historicamente, eu estou dizendo historicamente o quê? Eu estou me remetendo a 800 anos. Eles são russos, né? Então, assim, a Rússia, na verdade, de Opa! forma rápida, ela começou em Kiev, que é a capital da Ucrânia. Só que por uma questão histórica, foi saindo de lá e a capital foi parar, tanto Moscou, depois São Petersburgo e tal. É uma história muito longa. Mas para situar no nosso tema, é importante dizer que é um processo histórico de conflito interétnico, né? O Lá Trotsky, por na região, exemplo, era que que é judeu-ucraniano. aproveitada pelos Estados Unidos para desestabilizar aquela região. E agora, com essa, desde o Zelensky, aí que o César falou, os atentados eles têm sido diários. Eu vou convidar aos Atentados da ouvintes. Ucrânia ao Donbass. Isso, a Ucrânia é a região do Donbass, tanto Lugansk, que é do lado de Donetsk. São dois países aí que juntos vão dar o tamanho do estado do Paraná aí, um pouco mais. Vai. E eles Então, tentam recuperar, né? Porque elas se tornaram independentes e eles tentam recuperar. E o exatamente, esse conflito interessante de recuperação, eles vão tentando, mas assim, tem uma questão central aí que aquele site, tem um site que eu vou recomendar a todo mundo aqui, que é Donbass Insider. Essa é o site que tem mais informação para quem queira saber. Vocês vão ver que conflito é diário. É assim como acontece na Palestina, todo dia. Agora intensificou, né? Mas a em Rússia está em 2018 lugar, né? Ela não teve. está atacando a Ucrânia. Não está. Não está. É importante dizer que se a Rússia podia acabar com a Ucrânia em um dia de guerra. É interessante a gente voltar nos artigos do Diário Casa Operária de 2018. Rússia indica que aumento de tensões com a Ucrânia foi planejado pelo imperialismo. Foi aquela questão dos 3 navios, que eles falaram que eles invadiram aquelas terras sabendo que a Rússia ia reagir. E agora está acontecendo a mesma coisa. Existe uma propaganda de mentiras nos jornais, na imprensa imperialista, falando que a Rússia está planejando um ataque e, com isso, os Estados Unidos estão mandando soldados para a região, armando a Ucrânia e fazendo esse acordo dos mísseis antitanques Javelins, né? O Biden está indo adiante com isso, garantindo 60 milhões de dólares de assistência de segurança à Ucrânia, 150 membros do exército e criou essa situação de tensão agora, né? Que está acontecendo agora de novo, com a mesma coisa, com o apoio ao Zelensky, apesar do Zelensky também ser acusado de corrupção e tal, o imperialismo faz essa propaganda, essa cúpula da democracia, junta Bolsonaro com Ivan Duque, com Guilherme Lasso e Poroshenko e Zelensky, são parte desse grupo, né, de ditadores apoiados pelo imperialismo e com a fachada de democracia. Uhum. O interessante ali no caso do Zelensky, né? Ele faz o que manda. Porque se a gente pegar o caso da Polônia, né? A Polônia ela se tornou um país com leis conservadoras, com uma situação. Mas a União Europeia ela quer levar uma condição de União Europeia para a Polônia. Né? E a Polônia agora assumiu um certo controle sobre o próprio território. Já a Ucrânia tem uma situação que é assim: se existe a extrema-direita, os nazistas, há uma certa quantidade de pessoas que estão insatisfeitas com o governo do Zelensky, né? E o governo do Zelensky ele passa por dificuldades agora, só que a única forma de salvar ele agora é continuar a levar a guerra para essas regiões. É importante. O Zelensky ele é um instrumento perfeito para continuar essa indústria armamentista,
o desenvolvimento da guerra, né, já numa guerra convencional ali é uma guerra convencional, mas que... E a propaganda da imprensa é de que tem um medo da invasão russa. O Zelensky é difícil até... Assim, ele é vamos dizer assim, a Ucrânia é uma ditadura, só que o Zelensky, quem assumir daqui para frente, lá tem eleições a cada 5 anos. Quem assumir daqui se o Zelensky não vencer, né, que pode ser reeleito, se for o caso, né, ele pode concorrer, não é como no México, que não pode reeleição, mas ele pode se reeleger, mas o Ibope dele está muito pequeno, né? Ele não está tendo força política para levar adiante as intenções dele, porque tem muito o Pravi Sector, que é o partido do qual, né, que tem o poder maior lá, é o setor direito, que é o grande partido nazista, que ele tem cor vermelha e preta, né, mas não é bandeira antifa. Né? O Pravi Sector ele tem o exército regular e as milícias do batalhão Azov. Ele está tentando impor um certo controle ali, mas não há um respeito muito grande por Zelensky, porque ele não é um cara vamos dizer assim, ele é menos respeitado que o Bolsonaro, que ainda fez parte do exército. Ele não. Então, aí cabe uma dificuldade dele de ser mais manipulado pelo imperialismo do que o Ivan Duque, por exemplo. Né? O Ivan Duque, um membro da oligarquia, ou da burguesia, melhor dizendo, porque oligarquia a gente fala lá para a Ucrânia. É uma situação muito extrema o que eles vivem lá hoje, mas o povo passa fome, passa necessidade, né? Não tem gás, vamos dizer assim, o gás vai tudo para fora. Agora, uns anos atrás, né, uns 3 anos atrás, a gente recebeu várias notícias de que grupos de todo mundo estariam indo para o Donbás. Não sei se vocês se lembram disso. Existiam exércitos internacionalistas, até brasileiros foram para o Donbás. Como é que está essa situação? Tem gente de fora ainda na guerra, indo para lá? O pessoal chegou a comparar isso daí com o que aconteceu na Espanha, né, durante a Guerra Civil Espanhola, que, assim, na verdade foi um negócio muito maior, né? A Guerra Civil Espanhola recebeu gente aí do mundo inteiro e várias pessoas participaram, né? Na Ucrânia era bem menor essa participação. Mas como é que está isso daí? Vocês têm notícias disso? O que acontece assim, compas, os mercenários, eles é uma profissão do imperialismo, né? Muito dinheiro envolvido. Porque assim, no caso do Haiti, teve aqueles 30 que assassinaram o presidente recentemente. Né? Os colombianos. Então, lá também tinha um brasileiro, mas ele estava lutando pró-Rússia, né? Que é o Rafael, agora esqueci o nome dele. Ele foi preso no Brasil recentemente. Ele fazia parte da Nova Resistência. Existiam alguns grupos que diziam que estavam lutando pró-Rússia mesmo, né? Ele era pró-Rússia. A luta dele ali era pró-Rússia. Era os exércitos ligados à luta pró-Rússia, armado. Porque você tem o que acontece. Há também, como em qualquer guerra, em qualquer situação geopolítica, há também dinheiro, né? Há situações de investimento em milícias pró-russa ali. Né? Não é como o Biden faz, mas há também pessoas que vão para lá lutando pela Rússia, sim. Na coisa de brasileiro, eu não sei, não tenho informação digamos, concreta, mas nós tivemos o caso do Rafael, esqueci o sobrenome dele, mas ele foi preso em Brasília, está em Curitiba preso. Né? Inventaram que ele estava com não sei quantos 1000 quilos de droga num ônibus. Né? Como sempre faz, ele estava transportando cocaína e armas. Né? E aí colocaram lá uma plantação de droga nele e ele está preso, me parece. Era a última informação, e isso aí acontecia mesmo. Mas é porque, assim, no cenário de guerra que está em Donbás, que é uma guerra diária. Se vocês acessam o Donbás Insider, vocês vão encontrar ali informações e vídeos que mostram essa guerra todo dia. O problema dos ataques, os atentados, pessoas que perdem a perna, porque eles ficam muito com o TikTok por ali. Então, assim, por causa que é uma forma mais rápida de divulgação. Então, a guerra lá chegou num patamar muito alto que quem está fazendo mesmo são os Estados Unidos.
porque eles querem recuperar isso para a Ucrânia. A Ucrânia está perdendo territórios, igual Odessa. Odessa, Crimeia, tudo são territórios que não querem ser da Ucrânia, não fazem, eles não se sentem ucranianos. Foi feita pesquisa principalmente sobre... depois do golpe, que é provado, óbvio que o governo é apoiado pelo imperialismo. Né? Sim, e também porque existe uma certa consciência do período anterior por parte, principalmente da população que se sente russa, né, que sente saudade, inclusive, que falam bem até da União Soviética também, porque quando teve o desfile do Dia da Vitória, os exércitos ucranianos, parte deles, que lutou na Guerra Patriótica, saíram, eles só podiam, a única coisa vermelha que podia era a rosa. Aí eles circulavam. Mas, para você ter uma ideia do problema grave, aquele time Shakhtar Donetsk, ele tem uma cor laranja e preta, que é a cor dos exércitos da Guerra Patriótica. Né? E esse time, ele era em Donetsk, ele não é mais. A sede é em Kiev. E porque eles mudaram o time de lugar, né, para descaracterizar o time de operários. Mas quem está em Donetsk e gosta do time do Shakhtar, ainda relaciona ele como time de operários. Tanto que, assim, no dia do aniversário do clube, eles foram com o mesmo ônibus antigo soviético, andando pelas ruas para fazer uma saudação a Donetsk, aos torcedores do Shakhtar. Mas o Shakhtar não está mais lá. O Shakhtar está lá em Kiev, para se ter uma ideia de como se avançou o problema da crise. Eles tiveram que montar um estádio novo do Shakhtar, que é um time que disputa o Campeonato Europeu, lá em Kiev. Shakhtar, que foi o campeão ucraniano desse ano, né? Ucraniano, porque eles tiraram ele de Donetsk. Olha como que o capital manipula. Tiraram ele do time do povo, que era o time do povo, assim como o Galo é o time do povo em Minas, né? Desculpa, e o time do povo no Brasil? O Coringão é o time do povo em São Paulo. Né? Qual que é o time do povo no Brasil? Respeito ao companheiro Vasco, né? E o companheiro Thiago. Mas aí o time do povo é o Shakhtar, que aí ele teve que ir lá para Kiev para poder ter paz, para não poder sofrer bombas. Entendeu? Inclusive, teve uma queda de avião, isso já ainda no governo Poroshenko, que essas milícias armadas, na hora que estava um avião que estava indo para uma cúpula em Moscou sobre a AIDS, né, que inclusive tinha cientistas para desenvolver, que alguns falam assim, olha, poderia ter a cura do HIV lá no avião, pessoas que iam discutir essa cúpula, jogaram um míssil e explodiram o avião. Então, o espaço aéreo ucraniano ficou inviabilizado de ter circulação aérea. Só aqueles que iam pousar mesmo. Para você ter uma ideia do conflito, como ele se desenvolve e como a situação ela é crítica. E os brasileiros acusam a Rússia de estar meramente fazendo papel diplomático e não papel de ataque. Porque se fosse para a Rússia atacar, não sobrava nada na Ucrânia. Inclusive pelos próprios... Hoje a Rússia ela é uma força que, se ela saísse mano a mano com os Estados Unidos, talvez eu acho a Rússia pudesse até ganhar. Eu queria entrar já nesse assunto, né? Só para comentar aqui, o DSO acabou de publicar uma matéria da Sputnik News, né, falando que os Estados Unidos vão enviar aí 20 milhões de dólares para a Ucrânia em armamento, né? Mas eu queria comentar essa questão, né? A gente vê muito essa questão da fake news, né? Da própria imprensa, a imprensa burguesa dizer que não existe muita fake news, ou precisamos diminuir a imprensa, as redes sociais, precisamos tirar o poder das redes sociais, das pessoas, limitar o que a pessoa pode dizer, mas a gente tem visto uma onda de fake news gigantesca aí, dentro oficial, da burguesa, né? Ela que é a grande mentirosa, né, de toda a história, dizendo que a Rússia invadiu a Ucrânia, vai invadir a Ucrânia. Teve até o caso daquele um jornal alemão que parece que até publicou trechos, a Rússia invade a Ucrânia como se fosse já tivesse acontecido, né? Queria que vocês comentassem isso daí. O que acontece é assim, o desenvolvimento faz parte da estratégia central hoje do imperialismo. Além de todo o domínio de força, ele precisa desse domínio
econômico, mas passa pela superestrutura. E, no caso, principalmente, a Rússia e a China são vamos dizer assim, os modelos de antidemocracia. Né? Então, o nível de mentiras em relação à Rússia piorou desde o Russiagate. Né? O Russiagate da Hillary, né? Que dizia que a eleição do Trump foi apoiada pelo Putin através de uma guerra de hackers que teria surrupiado. Então, o Russiagate, né, ficou conhecido assim, porque era uma grande fábrica, uma farsa, uma pequena nota ali dizendo que o Putin teria feito uma interferência nas eleições, né, do Trump, né? Simplesmente porque, em análise do Putin, ele dizia que o Deep State, isso em palavras do Putin, tá? Não palavras de nós do PCO, mas que falava do Estado Profundo americano, ele é pior no caso do Partido Democrata. Esse é o sistema de informação russo, ele dá conta disso. Eles têm muito mais medo do Partido Democrata do que do Partido Republicano. Então, aí, nesse caso, agora as mentiras elas escalaram para um nível maior do que o Russiagate. Eles não precisam mais do Russiagate, porque agora a mentira já anda sozinha. Entendeu, César? A mentira ela já foi fabricada. Você pode pegar os jornais de esquerda aí. Acho que, tirando nós, ninguém mais defende a Rússia. Pode ver. Pega o jornal do PSTU, pega o jornal lá do PSOL, pega o DCM. O DCM, o conjunto de mentiras contra a Rússia é um negócio impressionante. Que o Putin é o grande extremista de direita, que está atacando os coitados da pessoal da Bielorrússia, né? A Bielorrússia, que são os coitados mesmo, porque lá também tem um processo nazista também. Né? Nós defendemos também lá também. A Rússia, defendemos a Bielorrússia e tudo mais. Então, Adriano, você que está no coração aí do Império, o pessoal mente muito por aí? O norte-americano costuma ser mentiroso? Como é que é? Não existe essa informação, né? Por exemplo, quando teve o Ucrânia Gate, que era sobre a corrupção do filho do Joe Biden na época da eleição do Biden com Trump, houve censura dos meios, das redes sociais. E agora a imprensa o que mostra é isso, que a Rússia vai atacar a Ucrânia e por isso os Estados Unidos vão ajudar. Aí começa o papo de novo de que a Ucrânia vai fazer parte da OTAN, a cenoura na frente do cavalo, né? A Ucrânia vai se juntar à OTAN e começa todas essas mentiras e não existe essa resposta contrária de que isso tudo mentira, é a narrativa principal. Então a gente vê aí, a gente chegando perto de uma guerra e não existe resposta. Eu tento ver da seguinte: o Putin, vamos pensar no jogo de xadrez, né? Ele movimenta as peças de uma forma muito diferente, porque na visão geopolítica russa eles não vão escalando no nível até chegar no nível máximo. Eles escalam e depois descalam, tiram a intensidade. Então, assim, por exemplo, nesse cercamento à Rússia, foi escoltado dois caças da Rússia, eu acho que era um MiG mesmo, que escoltaram aviões da França que estavam lá tentando fazer manobra de provocação já no território russo. Treinamento, provocação. Então, isso é muito interessante. Então, não é só os Estados Unidos, não. Os países europeus também fazem esse tipo de coisa. Não fazem, porque se você pegar os bálticos, eles já fazem parte da OTAN. Os bálticos, né? Letônia, Estônia, Lituânia, eles já estão na OTAN. Né? A Ucrânia quer fazer parte desse grupo. E, na minha visão, a Ucrânia não vai fazer parte, porque ela é muito insuficiente e pobre. E os Estados Unidos, as informações de dentro do Pentágono, na questão militar mesmo, eles sabem que não tem como fazer um confronto com a Rússia. Eles não recomendam. Então, isso é uma forma de guerra psicológica. Então, o que acontece? Também, o Putin, sabendo disso,
ele não vai avançar as tropas e tentar alguma coisa. Ele vai exercer um tipo de organização, por exemplo, ele emitiu passaporte para o pessoal do Donetsk. Para quem quisesse ir para a Rússia, poderia ir. O que aconteceu? Foi um fechamento dos aeroportos em Donetsk e Lugansk. Então, assim, essa forma de atuação aí é a que vai se dar na Rússia. Como, por exemplo, ajuda a Venezuela, ajuda alguns países que ela vai se alinhando. Então, assim, é uma coisa, uma forma mais devagar, mais sutil, né? É uma forma de relacionamento geoestratégico que não vai levar a essa intensificação na guerra ali. Pode ser que se torne uma Chechênia, né? No período lá por volta de 2005, ali, teve a guerra da Chechênia, ali sim, com um conflito bélico e aí uma situação mais escalada, um pouco como na Crimeia também, antes do referendo. Mas eu não acredito que vai haver um deslocamento nesse nível, porque a Rússia também não está em condições econômicas para estabelecer esse tipo de relação. Então, eles vão devagar. Talvez ali como na Síria ali. O que a gente vê é que os Estados Unidos é que estão numa posição de ataque, né? O Biden fez o orçamento do Biden, que foi motivo de discussão aqui durante muitos meses, desde o começo do governo dele, mostrou que o gasto com o Pentágono vai ser tipo 5 vezes maior do que o gasto que ele prometeu de infraestrutura e social. Fez uma demagogia imensa sobre vamos investir nas pessoas, e isso foi tudo erradicado. O que ficou foi só o orçamento do Pentágono. Em 10 anos, o orçamento é de 8,3 trilhões. E na cúpula da democracia, eles chamaram separatistas do Taiwan, separatistas de Hong Kong, e fizeram essa propaganda toda da imprensa de que está tendo esse ataque da Rússia, e a questão dos direitos humanos, né? Dos chineses, de direitos humanos e corrupção. Então, a gente vê essa linha de ataque do imperialismo. Eles vão na demagogia, na propaganda, nas armas, e a Rússia está meio que parece se defendendo e tentando evitar o ataque, porque para a Rússia não é interessante o ataque, mas para o imperialismo eles não têm esse dinheiro para sobreviver. A economia aqui está quebrada, está todo mundo quebrado, então eles precisam de fazer esse ataque. É por isso que eles estão investindo. Anunciaram na cúpula da democracia de que o orçamento da USAID vai aumentar 40%. Eles vão continuar. O Pentágono aumentou o orçamento e a propaganda aumentou o orçamento das ONGs, dessa demagogia do combate pelos direitos humanos e da corrupção. Então, a gente vê que o Donbass ficou ali no olho do furacão, né? Para os próximos. Vamos ver o que vai acontecer, mas a instabilidade é muito grande e a gente vê que o imperialismo é quem está atacando. A cúpula foi interessante comentar da cúpula, companheiros. O problema aí da Taiwan, a Taiwan ainda é a chamada República da China, né? Ainda eles têm o status de Estado ainda que está em busca dessa a China, né? Principalmente tenta unificar aí o território e tudo mais, mas esse financiamento aí, você vê que não teve lá Ivan Duque, né? Bolsonaro, quer dizer, olha a cúpula da democracia. Claro, aí na Globo News, né? Eu gosto de citar a Globo News, que é um pastiche, né? Da Fox News. O Blinken falou: vamos defender os jornalistas, não sei o quê, e no dia seguinte saiu que o Assange está sendo perseguido para ser extraditado para os Estados Unidos. Então, né? Eu acho que aquela matéria que foi veiculada, né? A companheira Adriana fez a edição o Blinken anunciando 40% de aumento na USAID, quer dizer, ali, quer dizer, um órgão pré-NED, né? É o órgão pré-NED para essas finalidades de soft power. Vai investir na propaganda em imprensa independente, né? Provavelmente independente, a Globo, essas coisas aí.
Ali aí a Olimpíada de Inverno na China está com um problema. Agora, já para concluindo, a questão do Donbás é muito séria, mas eles não conseguem fazer um Donbás separatista, porque o Donbás é uma região que não tem alinhamento histórico com o Ocidente, né? Muitos, inclusive, têm muita memória ainda em relação a outros tempos. Eles são anti-ucranianos por causa do ataque da Ucrânia. Eles eles se sentem russo. Muito provavelmente o futuro pode ser que aconteça como a Crimeia. E a gente teria assim uma fragmentação total da Ucrânia. A Odessa já reconhecida, a Donetsk reconhecido, Lugansk reconhecido, assim como a Crimeia, porque a provocação até hoje que lá na Ucrânia faz que a Crimeia é da Ucrânia. Inclusive, alguns mapas do Google Earth coloca lá nessa provocação também. E tem a questão do Nord Stream, que é do gás, que a Alemanha fica envolvida aí, o imperialismo tenta fazer essa pressão, né, da Alemanha contra a Rússia, e a Rússia, o Putin aparece com muito poder aí, né, por causa de todas essas questões. O medo dos Estados, se o Nord Stream já concluiu, né? E aí já abriu a torneira do gás ali, mas os caras querem fechar esse gás. Agora, pega só o inverno, né, Diana? Você está aí no frio. Olha como eu estou aqui, ó. Estou morrendo de calor aqui. Aí pega o caso, quer dizer, como o caso ali do gás, é fundamental esses acordos econômicos, mas o Biden não vai deixar, né? Ele quer que a empresa de gás do filho dele seja proeminente, que prospere, né, e que tenha lucros. É assim que funciona o imperialismo. E eles vão mentir para vocês, ouvintes, toda hora eles vão falar que a Rússia é do mal, que a Rússia é o grande terror. Aliás, o PSTU vai falar que a Rússia é imperialista. Né? Não caiam nessa. Não caiam nessa. Vocês precisam entender que o imperialismo é outra coisa. Não é essa disputa entre atores políticos que não é uma competição dessa forma. Não é assim. A gente vai continuar falando que esse conflito todo que está acontecendo aí no Donbás, essa tensão toda é planejada pelo imperialismo. Bom, acho que com essa fala da Adriana, vou pegar um gancho aqui e falar. Companheiros, se vocês quiserem, podem mandar aí superchats para a gente, super stickers que a gente vai ler nos próximos programas, né? Eu falei isso no último programa, mas aí ninguém comentou, ninguém fez superchat nem super sticker, nem se tornou membro, mas pode se tornar membro também aqui, que a gente vai falar seus nomezinhos na próxima semana, né? Bom, estamos terminando, né? Uma coisa que não deu para a gente falar sobre tudo que a gente tinha separado aqui, porque o espaço de tempo é curto para falar sobre tanta coisa. Com certeza a gente vai ter que falar mais sobre a Rússia e a Ucrânia. Queria agradecer aí o Roberto França e a Adriana Machado pela participação aqui. E semana que vem a gente volta aí com mais algum tema internacional. Talvez, né? Não é certeza ainda, né? Mas dependendo de como for a semana aí, talvez falando novamente dessa questão aí, Rússia e Ucrânia, né? Tenho certeza que esse foi só o primeiro programa, mas a gente vai falar mais aí, não sei se na próxima semana ou nas outras. Um abraço a todo mundo aí, muito obrigado por ter escutado esse podcast. Compartilhe aí com os companheiros, curta e se inscreva no canal. Abraços, tchau, tchau.